já de volta ao Vivo em Cores, aqui pela Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus, o programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre esse alerta, esse bate-papo sobre o mês de setembro. Aliás, amanhã, dia 10 de setembro, né, é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, o Vida e Saúde está antecipando essa realidade. Conosco aqui o nosso grande amigo, grande especialista, médico psiquiatra, o Dr. Geraldo Baroni, respondendo brilhantemente aí, nos dando dicas e orientações e informações para a gente ficar atento aí, sem negligenciar esse tema e ao mesmo tempo ficar prestando atenção em casa a alguns sinais de alerta, viu? Eu quero agradecer de coração aqui a Maria do Socorro Silva de Nova Lins, em Alagoas. Ela acaba de ligar para a gente, ela ficou sócia. Vamos dar uma salva de palmas para ela, gente? Ficou sócia aqui, merece, né? E a nossa amiga Helena Maria das Graças de Santiago, Minas Gerais, também ligou para a gente, ficou sócio. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí a nossa Maria Helena, que Deus abençoe, viu? Doutor, pergunta chegando aqui. A Maria Luísa Fagundes Mirins, de Itatiba, São Paulo, quer saber que se quem toma muito calmante pode desenvolver aí, de repente, pensamento suicida, doutor? Calmante. Não pode. O que ele pode, com relação a calmante, se ele tomar a caixinha inteira, ele pode realmente levar a um suicídio. Mas bebendo a dose terapêutica que o médico prescreveu, não. É que realmente o mau uso dos produtos, às vezes, dos medicamentos, que atrapalha um pouco. Eu digo, em excesso até a água faz mal. Então, se a pessoa tomar muito, ele vai ficar sedado, assim, o estado de ânimo dele vai diminuindo e pode até agravar uma depressão, quando é calmante. Agora, espero que ela fez a pergunta, saiba diferenciar calmante, antidepressivo, anticonvulsivante, antiepilético, tem vários, né? Calmante é aqueles de receitinha azul que faz dormir. Entendi. Esse é calmante. Sossega aí, né? Obrigado, Dona Maria, pela participação. Nós temos um padre, né, o padre Paulo Gonçalves, um grande amigo nosso aqui, padre Paulo. Já apresentou, inclusive, já me substituiu algumas vezes aqui no Vida e Saúde. Ele é padre, ele é psicólogo e psicanalista também. Ele participou desse documentário, né? E veja, preste atenção no que o nosso grande amigo, grande abraço, padre Paulo, fala aí conosco, fala pra gente. É interessante a gente parar para pensar que muitas vezes aqueles que dizem, olha, fulano se suicidou, ou aquela moça tão bela, tão bonita, acabou tirando a vida também, mas isso não foi falta de fé, de jeito nenhum, muito pelo contrário. São coisas distintas, mas é uma contingência do aparelho psíquico, que quer dizer, contingência do psiquismo do sujeito, que não conseguiu talvez dar conta de algumas situações e acabou se envolvendo numa relação muito mais inconsciente com a sua vida. Olha, muitas pessoas às vezes cometem suicídio e às vezes eles tentam esconder porque é uma vergonha. Isso não, mas não é uma vergonha. Foi uma maneira que ele buscou de livrar-se do sofrimento, como diz o Rogers. Rogers, que é um humanista e que ele investia no sujeito, né? Quer dizer, ele queria que esse sujeito falasse das coisas dele, como era importante. Quer dizer, investir neste homem, naquela mulher que tinha algo para contar. Então, de repente, quando a pessoa vai ao suicídio é porque ela quer ficar livre de uma dor, de um sofrimento, a sua autoestima está baixíssima, ele não consegue dar conta. Por isso que é importante que esse sujeito busque uma ajuda psiquiátrica, se for o caso, e o psiquiatra, se for um homem muito bem informado, ele vai encaminhar uma psicoterapia. Olha, eu vou te dar um medicamento para que você possa ter um ânimo e mexer com a sua serotonina, tudo bem. Mas, acima de tudo, você vai buscar uma psicoterapia que é uma maneira de você se descobrir quem você é. Obrigado, padre Paulo, um grande abraço. Interessante, né, doutor? Mais um elemento aí, não se trata da pessoa que é muito religiosa, uma pessoa devota, uma pessoa com fé, etc, né? Exato. A gente vê o religiosa, padre, inclusive, que cometeram. Não é uma questão de um problema de fé, como disse aí o doutor, a gente viu, é questão fatores psicológicos. Psicológicos, né? Não todos, mas tem muita gente que suicida por razões psicológicas. Como o padre Paulo, né? Padre Paulo. Ele abordou muito bem, ele é psicólogo e, de fato, o tratamento, nesses casos, a associação medicamento-psicoterapia é muito mais eficaz que qualquer um dos dois isoladamente. Ou psicoterapia sozinho, ou tratamento medicamentoso sozinho, não é tão eficaz quanto os dois juntos. Ele falou muito bem, abordou muito bem.
Obrigado, Padre Paulo. Mais uma contribuição aí para a gente tratar o tema do suicídio, trazendo todos os elementos para a gente compreender e ter, assim, elementos e ferramentas para poder lidar com essa situação ou perceber sinais concretos no dia a dia dentro de casa, viu? A Leonilda Aparecida Sartor Milanese, de Hortolândia, obrigado, dona Leonilda, Deus abençoe a senhora. Ela quer saber se a pessoa que vai cometer o suicídio fala e comete ou só fala, né? Aí, doutor. Então, esse é um risco muito grande, por exemplo, de não se valorizar aquelas pessoas que tentaram mais de uma vez o suicídio, deixando claro que o que ela queria era chamar atenção e não era uma intenção séria de se matar, era sim uma manipulação do ambiente a seu favor, então tentava se matar, entre aspas, né? A gente não pode subestimar esse paciente, mesmo porque vai que ela erra a dose, mesmo que ela queira realmente chamar atenção e tomava lá um punhadinho de aquele comprimido que tinha lá, então ela tomava. Um dia trocaram o vidrinho do comprimido, puseram um comprimido forte, ela vai tomar um punhadinho e morre. Então, quer dizer, por engano ela acabou se matando de verdade, é o primeiro fator. E o segundo fator é que realmente, se formos estudar qual é o paciente que se prediz uma tentativa seriamente, é aquele que já tem tentativas anteriores. Aquele que já tem tentativa ou tentativas anteriores tem que ser sempre valorizado, embora a gente perceba claramente que um caso ou outro, a intenção não seria se matar, senão manipular o ambiente à sua volta. Tem até um termo psiquiátrico, psicológico, que a gente usa, Frei, chama assim, lucro emocional secundário. O lucro emocional secundário é que, através da minha doença, eu vou ter a simpatia dos espectadores, né? Tem aquela pessoa que gosta, faz questão de sentir-se doente para chamar a atenção. Exato. Ai, que dó. Gosta de ouvir isso? Ai, que dó, tadinho, tadinha, né? Ou então, tem gente que está cheia disso. Se desculpa das falhas porque ele é uma pessoa doente, né? Agora, doutor, mais um elemento que eu vou perguntar para o senhor aqui. De repente, assim, suicídio é tirar a própria vida. Ok, isso está claro. Suicídio, aquele que tenta tirar a própria vida. Mas o fato de querer tirar a própria vida, por exemplo, uma pessoa que está nessa dinâmica, nessa automorrência, né? Ela está caminhando para isso, está morrendo aos poucos, assim, ela pode, já que eu vou fazer isso, né? Não quero ir sozinho. Não quero ir sozinho, ou seja, o pai pega um carro e se atira no precipício com a família toda. É bem... E daí, doutor? Não, se atravessa na frente de uma carreta, felizmente com a família não toda. É tão comum isso que o senhor está falando, mas existe sim bastante, embora não seja tão comum, não é raro. Não é raro que ele leve junto a família, porque veja bem, como o senhor disse, não pode considerar tudo uma depressão de uma maneira só, e eu dei aquele exemplo da obstetrícia. É o seguinte, algumas depressões chama-se depressão grave com sintomas psicóticos. O sintoma psicótico é um delírio, e o delírio é uma crença irremovível, inabalável, e que não é real. Então, se um paciente depressivo começa a ter um delírio de que eu tenho uma doença grave, essa doença deve ser contagiosa. Eu acabo de contaminar minha esposa e a convivência doméstica vai contaminar meus filhos também. Então, vou fazer o seguinte, vou limpar o terreiro e vou me matar e matar todo mundo junto. Falo, nossa, que absurdo. Não é absurdo, para quem tem delírio. Esses grupos fanáticos, esses grupos religiosos fanáticos, eu sei que é suicídio coletivo aí. Então, e é fruto de um delírio. Então, a gente não pode subestimar delírio de maneira nenhuma. Quer dizer, o fato de ele estar pensando uma besteira, uma bobagem, ao nosso olhar, que é um olhar que não tem o mesmo delírio, que não tem delírio nenhum, não pode ser menosprezado. Ele está falando uma bobagem para a gente, mas para ele é verdade absoluta. Então, ele vai lá e se mata e carrega a família. Tem isso, sim, tem isso. Suicídio coletivo, suicídio de família, suicídio que leva junto o cônjuge, ou namorado ou namorada,
ou que toma veneno, todo mundo junto, realmente tem que ser prestado atenção. Pode ser situações assim, doutor, que de repente essa pessoa deu tantos sinais, e foi tão bullying em cima dos sinais, que essa pessoa, eu vou, mas eu vou levar você juntos. E foi menosprezado também, conforme falava, né? Era sempre menosprezado, era sempre, não, ele fala e não vai fazer nada, como o senhor mesmo disse. Quer dizer, é uma propaganda enganosa do suicídio, né? Fala que vai se matar e não se mata. Não é assim, um dia ou outro ele pode se matar, sim, a gente não pode menosprezar de jeito nenhum. Agora, tem situações realmente em que resvala numa questão humorista, né? Eu tinha uma conhecida minha que a mãe dela, vira e mexe, ia se matar. Então eu falava, mas como é que você soube que ela ia se matar? Ela ia se jogar na cisterna, doutor. Ela falou para você, pior que não falou. Falei, como é que você sabe? Quando ela chega perto da cisterna, tira o pé do chinelinho, deixa o chinelinho de lado, é porque ela vai pular. Falei, acho que não. E quem vai pular não tira chinelinho. Pula de chinelinho e tudo. Quer dizer, aquela comoção para o suicídio supera qualquer cuidado ambiental. Então você vê que de vez em quando, se associando uma coisa com outra, você começa a descobrir que algumas tentativas não são tão sérias, mas a gente não está autorizado a subestimar nenhuma. É um ato doutor, é um ato de desespero absoluto? Eu acho que sim. Eu acho que o suicídio do paciente psiquiátrico e daqueles conduzidos ao suicídio por fatores sociais é um desespero absoluto. Quando o doutor fala assim, pacientes psiquiátricos, não é aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais psiquiátricos. Não, é o dia a dia, né, doutor? Podemos substituir o psiquiátrico por psicológico, que é mais ameno, talvez, né? Porque o pessoal... Sabe que eu tinha colega até que trocou a plaquinha do consultório e pôs neuropsiquiatra, porque tinha um certo bullying para o psiquiatra, né? Então, de fato, mas são os pacientes... Eu nem falo problema mental, eu falo aquele que tem problemas emocionais. Isso define bem que não é uma coisa assim alienante, né? Que nem aquele que está internado. É um grau menor, mas é aquele que sofre um grau de desespero muito grande. A pessoa que não consegue lidar também, doutor, assim, aquela questão assim, do luto, ou seja, foi a perda, né? A perda, ou seja, foi perda não somente da pessoa, o apego à pessoa, o amor à pessoa, mas perda também do material, ou seja, perdeu tudo, se endividou, etc. também. Lidar com essas perdas, em algumas situações, pode acelerar o processo? Sim. Esse negócio do luto, Frei, é interessante que a pessoa que tem uma ligação afetiva muito grande com um ente querido que faleceu, ele pode manter uma ideação de suicídio ao longo do tempo, depois de muito tempo. Tem pessoas que falam assim, eu estou triste, quando estou triste eu lembro do meu pai, me dá uma vontade de ir com ele, por que ele não vem me buscar? Ou assim, por que Deus não me leva? Por que Deus não me leva, né? Então essa pessoa nutre uma expectativa de suicídio, tem que ser bastante observada, assim, tratado com muito carinho. Então essas são situações assim que a gente está ajudando hoje no programa, aqui no Vida e Saúde. O tema é o suicídio, prevenção ao suicídio. Amanhã, dia 10, é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, etc. Né? A sociedade inteira vai falar sobre isso, vai se pintar de amarelo, etc. Mas assim, para você ter noção, ter ciência de que é uma realidade que às vezes, aconteceu com fulano, às vezes está morando dentro de casa. São situações, sinais que estão acontecendo dentro de casa. A gente está tentando hoje aqui, com esse grande amigo e profissional, Dr. Geraldo, trazer elementos para você prestar atenção em si, né? E buscar ajuda, ter essa coragem, né, de buscar ajuda, ou prestar atenção aí nos seus parentes, nos seus familiares, porque às vezes o perigo mora muito próximo de nós, e a gente, né, aquelas situações assim, todo mundo está dizendo para aquela mãe, para aquele pai que o filho está nas drogas, ele diz, não, meu filho não, ou seja, se faz de cego, não quer ver a realidade, então está muito próximo. Então essas situações a gente tem que prestar atenção. Então, é isso mesmo, às vezes a ideia do suicídio ou suicida é uma coisa ruim, péssima, que não dá no filho dos outros só. Exato. Nem na mãe dos outros. Ele está dentro de casa, às vezes, junto com a pessoa ali, fazendo parte
da dinâmica doméstica. Eu posso conversar esse assunto dentro de casa? Como que um pai e a mãe conversam, etc. Não é um tema agradável, doutor, né? Veja bem, as últimas experiências que eu tive com clientes, assim, a orientação é essa e tem dado certo. Conversar dentro de casa com a maior naturalidade possível. Por exemplo, doutor? Por exemplo, você está falando muito de morte, meu filho. Por que você está falando tanto de morte, está quieto? Você pensa, às vezes, em tirar a vida, em suicidar? Conversa francamente. Ele vai falar que você está pensando, ele vai, não vai. Aí vem a esposa ou o esposo, olha, para, que assunto chato, que assunto desagradável, para com isso, troca de assunto. Nossa, que assunto de morte. Pois é, isso não deve acontecer. Deve falar, olha, acho que você precisava conversar mais comigo sobre isso, para a gente juntos descobrir uma maneira de tratar ou de evitar qualquer coisa assim. Nós podemos ir juntos buscar tratamento. Legal, né? legal. A solidariedade, um acolhimento da pessoa, porque senão todo mundo fica parecendo que ele é um ET. Quer dizer, ninguém toca nesse assunto que é proibido. Não é proibido. Não pode, eu acho que a maior formação é a informação, é o diálogo, gente. Vou chamar o intervalo. No próximo bloco, o doutor Geraldo vai escolher alguém aí para receber no conforto de sua casa esses CDs e essa imagem de São Peregrino, viu, gente? E a gente volta também para rezar com você e por você no próximo bloco. Esse é o Vídeo de Saúde que volta já só para você.